Nesse momento agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a nova era, segundo o Guia Pator. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, assim, durante muito tempo, né, a humanidade, ela viveu um período assim, o seu período infantilizado, né? E antes desse nascimento da humanidade, o planeta Terra viveu um período muito trevoso, né? O Guia Pator que diz que nós, como indivíduos, né, somos cada um ser, mas pertencemos a um coletivo chamado humanidade. A Terra também é um ser que tem vida, um ser individual que pertence a um sistema solar, que pertence a uma galáxia Via Láctea, que pertence a este universo. Então, se a gente vai do micro para o macro, a gente tem lá aquele pequeno átomozinho, né? E aí tem os organismos menos desenvolvidos, as amebas, as bactérias, os fungos, até os organismos mais desenvolvidos, passando por todos os reinos que tem na Terra. A Terra, como um organismo vivo, ela tem muitos sistemas. Tem o sistema mineral, vegetal, animal, o hominal e um fluxo que compõe o ser Terra como um todo. Se a gente traçar um paralelo da Terra com o humano, a gente pode ver, nós como humanos também temos sistemas. Sistema respiratório, urinário, digestivo, né? Sistema nervoso, central. Então, nós somos seres únicos em nós, mas pertencemos a um coletivo. Como indivíduos, nós somos completos. Percebem isso? Mas a Terra também é completa. Mas mesmo sendo completos como indivíduos, nós fazemos parte da espécie humana. E somos apenas uma célula humana neste planeta Terra. Isso aí é tranquilo entender? Então, assim, a Terra como um ser individualizado passou por um período de formação e de transformações de bilhões de anos até conseguir receber esse sistema humano em si, nela no planeta. E quando o sistema humano chegou na Terra, ele também precisou viver um momento de muito primitivo, né? Milene, que acabou de ver aí o Lúcifer, né? Teve contato aí com a Eva, a primeira mulher na Terra. Ela é extremamente primitiva e infantilizada. O que ela tem no corpo é o desejo, puro e simples. E não tem muita elaboração. Então, tudo isso eu comecei para falar da era, né? Nós vivemos uma era. Antes do Cristo, a humanidade, como um sistema, era muito ignorante e primitiva. Antes de Jesus, o Cristo, pisar nessa terra, existiram seres desenvolvidos, que eram muito desenvolvidos, deuses e semideuses. A gente tem aí as histórias do Egito, da Grécia, que não nos deixam mentir. Foram civilizações muito anteriores a Jesus o Cristo. Mas também a grande massa da população não tinha noção de bem e mal. Não tinha noção de certo e errado, né? Era muito primitiva. Quando Jesus, o Cristo, veio e encarnou, foi um divisor de águas, porque ele trouxe a noção. Isso é certo e isso é errado. Existe o bem e existe o mal. Não se pode apedrejar uma pessoa numa praça pública, porque isso não é certo. Por mais errado que tenha sido um ato que essa pessoa cometeu, né?
essa pessoa foi uma adúltera, essa pessoa roubou e tal, corta a mão. Não! Vamos orientar essa pessoa sobre o que é certo e o que é errado. E vamos dizer para ela que existe o certo e errado. Então, Jesus, ele veio para trazer até aquele momento, e isso a palestra fala sobre isso, que até aquele momento ainda não se sabia o que era certo e o que era errado. E aí ele veio para trazer o conceito de certo e errado. E nos últimos 2000 anos, nós vivemos num planeta Terra o conceito de bem e mal. Então, os últimos 2000 anos foi para a gente cognizar essa questão da dualidade que existe no planeta Terra. A sombra e a luz, o dia e a noite, o claro e o escuro, o certo e o errado. E aí o homem começou a criar leis que se espelharam nas leis divinas, nas leis universais. Existem leis que são universais, porque a verdade ela é uma só. Só que a verdade, ela é inclusiva, ela aceita o 6 e o 9. A verdade e o amor, não existe o ou, é e. Vocês concordam comigo? Na verdade, assim, é o eu e você, o claro e o escuro, o masculino e o feminino. O andrógeno tem o seu espaço. Então, na verdade universal, nas leis universais, na lei divina, tudo faz parte. Só que o homem primitivo estava muito apegado à negatividade. Então, a era de peixes, que foi a era de Jesus o Cristo, ele veio como ser humano mais iluminado deste planeta, com um potencial mais ativo para dizer pra gente, é possível um ser humano simples e comum fazer contato com a divindade e escolher voluntariamente o bem. Escolher voluntariamente se conectar com o divino que existe dentro e fora dele. Então, Jesus o Cristo, ele foi uma figura extremamente importante porque ele trouxe esse conceito. E entende-se que o planeta já está maduro o suficiente para viver a partir deste conceito. É como se antes de Jesus, o planeta Terra como um todo estivesse vivendo a sua infância espiritual, mesmo tendo seres elevados, porque tem crianças que têm muita conexão com Deus, partes, né? Tinha humanos com muita conexão com Deus encarnado, mas era uma parte mínima. A parte maior é eu. Então, nesse período dos 2000 anos, é como se a gente tivesse vivido uma adolescência espiritual, aprendendo a discernir entre o certo e o errado. E a nova era? A nova era vem como uma possibilidade, e aí o Guia Petor que está falando isso, que o planeta Terra atingiu um ponto de maturidade espiritual e já pode viver o início da sua fase adulta, ou seja, incluir que não somos mais eu contra o outro, não somos mais só claro ou só escuro. Eu não preciso mais, para eu ganhar, alguém tem que perder. Eu não preciso mais, para alguém ganhar, eu tenho que perder. Agora chegou a fase do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. E a gente já tem maturidade para compreender isso, que eu não preciso tirar nada de ninguém, que o universo é benigno e que eu posso usufruir do melhor e o outro também, né? A nova era vem como uma era que não existe mais eu contra o outro, existe eu e o outro. Esse é o conceito da nova era. Ficou claro? Porque a era anterior era uma era de
eu versus o outro. A nova era é eu, outro. E isso é o convite que nós estamos recebendo da espiritualidade, até com esse Covid, de estarmos em isolamento e de podermos nos reconectar internamente com a nossa divindade e poder escolher a partir de mim mesmo o melhor que eu faço para mim, eu também posso fazer pelo outro. E isso é muito importante, isso é possível que nós consigamos viver assim por escolha individual, com o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade hoje e nós já temos maturidade suficiente para fazer essa escolha. Nós, pessoas comuns, eu e cada um de vocês. Não precisa mais ser Jesus o Cristo, ser mais iluminados. A grande maioria da população encarnada na Terra já pode fazer essa escolha. Não significa que todos vão fazer, mas a gente não precisa que todos façam. Se 1/3 da população conscientemente fizer essa escolha, a Terra já muda de nível. É igual um joguinho de computador, mudou de nível. E aí, seguimos adiante. Quem tiver pronto, quem não tiver pronto, fica pro nível anterior. Como é que funciona isso? Seleção natural. Aí a gente está vendo aí as mortes em massa, a gente está vendo aí as próprias transformações, né? Ou por terremoto, ou por furacão, ou por tsunami, ou por Covid-19, ou por qualquer doença do século. Então é assim que o planeta está se reciclando e entrando nessa nova era, uma era muito mais espiritualizada, uma era muito mais amorosa no sentido real da palavra, não no sentido de excluir, certo? Quero ouvir vocês agora.